Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Encontrou? Amém? Olha o que diz João na sua carta, só nesse versículo, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Vamos ler juntos? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Pai, esta é a Tua palavra para nós nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu quero já, meus irmãos, aqui para corroborar com as palavras do apóstolo João, aliás, que seria o contrário, na verdade, João está corroborando com as palavras de Jesus. Mas eu quero aqui trazer à memória dos irmãos aquilo que o Senhor Jesus fala no seu sermão profético em Mateus 24, 12. Ele diz assim: e, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Olha que palavra interessante, de quase todos. Jesus não falou que o amor se esfriaria apenas de algumas pessoas. Ele disse: o amor se esfriará de quase todos. Após falar vários acontecimentos futuros, o Senhor Jesus conclui com essa frase. Falou de falsos profetas, falou de inimizades familiares, falou de terremotos, falou de destruições, e ele termina com essa frase, de que o amor se esfriará em quase todas as pessoas. Ele falou de famílias com conflitos até a morte, falou de um esfriamento, meus irmãos, ocasionado pela cauterização dos nossos corações, ou seja, a violência, ela se multiplica na sociedade, e isso, até certo ponto, vai cauterizando o nosso coração. Isso vai trazendo a nós uma sensação de observar as coisas e não ligar mais para aquilo. Você, quando está no carro, na Dutra, por exemplo, e você pega o engarrafamento, aí você põe lá já no seu Google Maps ou no Waze, né, e já te informa, daqui 1 quilômetro teve um acidente. Só que você olha e a pista, não é na sua pista que houve o acidente, é na pista contrária. Mas a pista de cá está paralisada, por quê? Porque todo mundo está dando a meia parada para ver a pessoa morta lá, ou nas ferragens, ou o motoqueiro que caiu. Então, meus irmãos, isso, o acúmulo da violência na sociedade acabou trazendo para o nosso coração uma certa cauterização. Nós nos habituamos a ver e a viver em meio a toda uma violência. Essa semana mesmo, eu havia acabado de entrar em casa, vindo da igreja na quinta-feira com a Érica. Acabei de entrar em casa e já 5 minutos depois colocaram no grupo lá do condomínio: meu Deus, acabaram de levar um carro aqui na porta do nosso prédio. Aí eu comentei com a Érica e falou: Alessandro, podia ser a gente. Podia ser a gente. Mas aí, fomos lanchar e nem tocamos mais no assunto. Porque parece uma coisa para nós hoje normal, virou um hábito. Nós temos essas notícias ruins, e isso, de certa forma, trouxe uma cauterização ao nosso coração, meu irmão e minha irmã. Mas o que João faz nessa sua primeira carta é nos ensinar o valor, e precisamos aprender isso, meus irmãos, ensinar a nós a valorizar e atribuir a obra de Deus em Jesus sobre as nossas vidas. Ou seja, poderia ter sido sim
nós ao entrarmos no condomínio, mas por alguma circunstância, aprove ao Senhor que fosse outra pessoa, não fôssemos nós. Então em tudo, mesmo nesse processo que nós caminhamos, meus irmãos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, esse processo violento, nós não podemos deixar de considerar que a graça de Cristo tem salvado muitas vidas, que o amor de Deus tem salvado muitas vidas, meus irmãos. E muitas vezes nós focamos só naquilo que é ruim, focamos só naquilo que é violento, só naquilo que traz medo ao nosso coração, mas nós deixamos de olhar para aquilo que é o principal, o amor de Deus que nos salvou. Independente do que aconteça com as nossas vidas, Deus nos ama. Independente de estarmos num momento ruim ou não, Deus nos ama. Em que pese, meus irmãos, esse tsunami de maldades da sociedade, ela não alcança, ou pelo menos não deveria alcançar, o povo de Deus com medo, com temor, com pavor, porque em nós, meus irmãos, habita o Espírito Santo, habita o Espírito de Deus, o Espírito que nos dá a coragem, intrepidez, fé, esperança e o amor de Deus. Em contrapartida a toda essa violência, talvez nós estejamos vivendo o período em que mais ouvimos falar a respeito do amor, não é? Todo mundo está sempre falando de amor, seja em qualquer nicho que seja desse amor que é propagado pelo mundo hoje. Mas um amor, meu irmão e minha irmã, um amor falso, um amor reduzido a lados, onde amamos uns e odiamos a outros, onde proclamamos o amor de Deus para uns e desejamos o inferno para outros. Olha que coisa interessante. Até nós mesmos, os cristãos, vivemos dias, meus irmãos, em que nós não oramos ao Senhor para que Ele talvez salve e leve, mas a gente ora para que Ele leve. A gente não ora por conversão, a gente ora de acordo com o sentimento de vingança no nosso coração, a gente ora de acordo com o sentimento de chateação em nosso coração, a gente ora com um sentimento de contenda, de briga, de luta, e às vezes oramos até contra pessoas que nem conhecemos, só vemos na televisão e ouvimos notícias. É incrível, meus irmãos, como em tempos tão distantes do nosso, as palavras de João e de Jesus reverberam entre nós com um poder tremendo, porque a igreja, meus irmãos, ela deveria, ao longo do tempo, viver o amor de Cristo e não o amor falso do mundo. Se você não vota no meu político, eu não gosto de você. Se você não torce pelo mesmo time que eu, você é desagradável a mim. E assim nós vamos vivendo, meus irmãos, e já ano que vem tem eleições, né? Jesus, me salva disso. Me salva disso. É incrível, meus irmãos, como em tempos tão distantes dos nossos, as palavras de João e as palavras de Jesus reverberam entre nós com esse poder tremendo. É como se ambos estivessem diante de uma tela de TV, vendo tudo o que aconteceria no futuro, e Jesus está avisando: olha, o amor se esfriará de quase todos. Mas depois ele vai dizer, na próxima frase, ele vai falar: mas aqueles que perseverarem até o fim. Não é por acaso, meus irmãos, que João fala em sua carta sobre o amor de Deus para a igreja. Nós jamais devemos esperar que esse amor que João fala aqui, que o amor de Deus seja proclamado em palavras e atitudes pelo mundo. O mundo não vai proclamar esse amor. Em contrapartida, é nosso dever, enquanto igreja, proclamar e agir na forma do amor de Deus. E, meus irmãos, isso não é utopia, ok? Utopia é algo inalcançável.
Mas quando João fala para nós a respeito do amor de Deus, quando Paulo fala a respeito do amor de Deus em 1 Coríntios 13, quando as Escrituras comunicam a nós o verdadeiro amor que o Senhor tem por nós, e ela nos convida ou nos indica a direção de também amarmos, também andarmos amando as outras pessoas, independente do que elas façam a cada um de nós, esse seria um dever da igreja, e não é uma utopia, é um dever, isso é possível. João fala, portanto, meus irmãos, sobre esse amor por nós experimentado através da obra de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ainda nos conduz, segundo a sua palavra, para sermos o que? Testemunhas deste amor. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos, versículos 7, 8 e 9, aqui do mesmo capítulo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ele completa, nesse amor de Deus, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. João, então, meus irmãos, ele prova que o amor de Deus, ou ele prova que Deus nos ama de forma incondicional, e que esse amor incondicional deve ser executado por cada um de nós. Não temos desculpa. Vou tomar as palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1. Somos indesculpáveis quanto a reverberar o amor de Deus. O crente, meus irmãos, ele reconhece o amor de Deus por causa da obra de Jesus. E quando aceitamos, recebemos e acreditamos nesse amor, passamos então a vivê-lo de fato. O que significa? Quem não vive de fato sob os cuidados do amor de Deus, reconhecendo esse amor, aceitando esse amor e proclamando esse amor, não só através de palavras, mas através das suas ações, verdadeiramente não conhece o amor de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João que diz. Não conhece verdadeiramente o amor de Deus. E aí eu quero, dado esse versículo que nós fizemos aqui a leitura, dada a lógica percorrida por João aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 7, eu quero aqui, meus irmãos, fazer algumas perguntas nessa manhã. Em primeiro lugar, se Deus nos ama, por que Ele nos criou, sabendo que Adão ia pecar, e que nós íamos adentrar no misterioso e desagradável poder do pecado? Se Deus nos ama, por que Ele criou o ser humano, sabendo, no seu poder onisciente, que Adão, mesmo com a sua ordem de não comer o fruto, Adão comeria do fruto, e então permitiria que o pecado entrasse na humanidade e nos levasse, portanto, a sermos seres humanos perdidos? Por quê, meus irmãos? Já pensaram nisso? Já se fizeram essa pergunta? Eu não sei verdadeiramente se temos a resposta, mas quando você estiver na glória, pergunte a Ele. Também não sei se Ele vai te responder, mas nós podemos pensar juntos a respeito disso. Meus irmãos, as motivações de Deus estão alinhadas ao seu caráter e natureza. O que João diz aqui para nós? Que Deus é? Deus ama, porque Ele é amor. Então, ou portanto, Ele nos criou como fruto do seu amor. Deus criou cada um de nós para que Ele pudesse nos amar. Olha que coisa linda. Por que Deus criou Adão? Para que ele não ficasse só envolvido na relação amorosa e trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, mas agora Deus criaria o homem
para sair desta relação trinitária, não é sair no sentido de sair, mas deixar a relação trinitária e trazer o amor dessa relação trinitária para a vida do ser humano, para a vida do homem. O seu caráter amoroso, o seu atributo chamado amor, ele agora viria a conduzir toda a humanidade, ou seja, nós, meus irmãos, somos frutos do amor de Deus. O homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus é fruto do amor de Deus, porque Deus nos criou para que pudesse nos amar. É como a sua palavra diz, Ele nos amou antes do mundo ser fundado. Então Deus não criou o homem, evidentemente, para pecar, em que pese ele saber de antemão o que aconteceria, mas Deus criou o homem para amá-lo. Deus criou o homem para cuidar do homem. Deus criou o homem para habitar no homem, para se relacionar com o homem. O que Gênesis nos ensina, meus irmãos? Que sempre na viração do dia, Deus vinha ao encontro de quem? Deus vinha ao encontro de Adão, para, no seu relacionamento com Adão, provar do seu amor para Adão, provar do seu amor para Eva. Então Deus criou todas as coisas, meus irmãos, por amor. Deus criou a terra, Deus criou a natureza, Deus criou o homem, Deus criou os animais, porque Ele ama a sua criação. E tudo que Ele criou, quando Ele terminou de criar, Ele disse o quê? Que era tudo bom. E era bom porque era fruto do seu amor. Então, se você está aqui hoje, andando, respirando, falando, pensando, é porque Deus te ama. É porque Deus sustenta a sua vida com o amor dEle. É porque cada artéria que bombeia sangue, é porque cada osso do seu corpo ligado a outro, é porque cada veia, cada tecido, cada célula, cada órgão do seu corpo foi criado pelo amor de Deus. Porque Deus nos ama. Então, meus irmãos, Deus criou o homem para o amar. Mas Deus não criou o homem só para o amar. Deus criou o homem também para ser amado pelo homem. E Deus nos deu essa capacidade de amá-lo. Deus nos deu essa capacidade de amarmos uns aos outros. E Deus nos deu também a capacidade, meus irmãos, de aceitarmos ser amados, porque há pessoas que não aceitam serem amadas. Há pessoas que não aceitam nem mesmo o amor de Deus. E eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja e não aceitam o amor de Deus. A partir do momento que ela se sente uma pessoa não amada por Deus, é porque ela não aceitou o amor de Deus. Repito, meu irmão e minha irmã, Deus te ama. Não importa a situação em que você se encontra hoje. Deus, Ele te ama. Não importa se a sua história de vida foi muito dura. Não importa se a sua história de vida foi difícil, o que importa é que em toda a trajetória da sua vida, Deus sempre lhe provou o seu amor. Por quê? Porque Ele te criou, Ele te teceu, ainda lá no ventre da sua mãe, porque Ele te amava. É o que Davi nos escreve no Salmo 139, a nossa leitura de abertura do culto. O que Davi diz: Senhor, Tu és espantosamente maravilhoso. Eu ainda li uma substância informe no ventre da minha mãe, e o Senhor foi me construindo aos poucos. E o Senhor não só me construiu, mas o Senhor ainda escreveu toda a minha história. E por que Deus fez isso, meus irmãos? Porque Deus amou Davi. Então tudo que Ele criou, meus irmãos, tudo foi muito bom. Porque nós não fomos seres criados de forma aleatória, meus irmãos. Nós não fomos formados a partir de um processo casual, como cientistas tentam nos convencer.
Mas a criação, meus irmãos, é fruto do amor trinitário de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação de todas as coisas como resultado desse amor mútuo entre eles. O Pai ama o Filho ama o Pai, e eles amam e são amados pelo Espírito Santo. E o fruto disso fomos nós, criados para vivermos esse relacionamento amoroso entre o Pai e o Filho, entre o Espírito e o Pai e o Filho. Ou seja, o que Deus fez foi reproduzir em nós esse amor trinitário. Então, meus irmãos, João está dizendo aqui para nós: olha, desde antes do mundo ser fundado, Deus nos amou, porque Deus é amor. E Deus tanto é amor que Ele enviou o seu Filho unigênito para que nós experimentássemos desse seu amor. Então, experimentando esse seu amor através da graça salvífica, agora então vocês devem também andar em amor, amando uns aos outros e amando a Deus acima de todas as outras coisas. João nos leva a esse raciocínio lógico. Então, por que Deus, meus irmãos, nos criou? Ele nos criou porque Ele já nos amava antes do mundo ser fundado. Ele nos criou porque Ele queria fazer seres com quem Ele pudesse se relacionar, não só no seu relacionamento de Pai, Filho e Espírito, mas agora no seu relacionamento com a obra da sua criação. Então, se estamos aqui, só estamos aqui por causa do amor de Deus. Segunda pergunta, meus irmãos: por que Deus nos ama, sendo nós tão indesejáveis e miseráveis? Por que Deus nos ama, sendo nós quem nós somos, meus irmãos? Pense por 5 segundos. Se você estivesse no lugar de Deus, se você amaria uma pessoa como você? Se você estivesse no lugar de Deus, se você enviaria o seu filho para morrer por uma pessoa como você? Precisamos, meus irmãos, no primeiro momento lembrar que Deus não criou uma humanidade miserável e indesejável, não. Ele criou o homem santo, com o poder de tomar decisões, mas Ele criou Adão, um ser quase que por completo inocente, que não conhecia o que era o mal. E quando a serpente coloca diante de Eva a possibilidade de conhecer o outro lado da moeda, ela então, pelo seu livre arbítrio, ela então pelo seu poder de decisão, fruto também do amor e da graça de Deus, ela então decide comer do fruto e dá a Adão também. Então nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que Deus não criou a humanidade miserável e indesejável, muito pelo contrário, mas foi o pecado que adoeceu a humanidade. E aí é que vem a parte linda de toda a história. Como Deus ama o que Ele criou, Ele então quer restaurar um povo para si, por causa do seu amor. Alguns autores e pastores dizem por aí que Deus resolveu salvar um povo para si, para provar ao diabo que Ele podia restaurar o coração do homem. Meus irmãos, Deus não precisa provar nada para o diabo. Deus não está nem aí para provar nada para o diabo. Deus quer restaurar um povo para si, porque Ele ama o seu povo, porque Ele ama aquilo que Ele criou. Então Ele quer restaurar um povo para si, para Ele chamar de seu povo, para Ele chamar de seus filhos, e para Ele viver a eternidade com um povo que Ele ama. E para isso, meus irmãos, Ele nos entregou o perdão, a reconciliação, Ele nos justificou. Tudo isso são atos da vontade amorosa de Deus. Deus jamais permitiria que sua obra fosse destruída pelo pecado, porque Ele nos ama. E desde que Adão pecou, Ele vem, ano a ano, dia a dia,
ora, Ele vem construindo uma relação com o povo que Ele separou para chamar de seu amado povo, o povo que o ama, independente das circunstâncias, independente das situações, um povo que ama o seu Criador. Como diz aqui o próprio João, meus irmãos, a prova do seu amor é a manifestação do seu Filho. Uma manifestação não só no sentido de salvar, mas no sentido de que nós vivêssemos nele e ele vivesse em nós através da sua morte e ressurreição. Jesus não veio, morreu só para nos salvar. Jesus veio, morreu para nos salvar e para viver em nós, para habitar em nós, para fazermos a diferença nesse mundo. Então, meus irmãos, nós somos levados a reconhecer quão grandiosa é essa obra em nossas vidas, mas infelizmente parte da igreja não reconhece isso, porque está contaminada e cauterizada por um falso amor deste mundo. Meus irmãos, o quanto nós somos amados por Deus, mesmo sendo quem nós somos. Mas Deus jamais deixará de nos amar por nossa causa mesmo. Isso jamais acontecerá. Mesmo sendo quem nós somos, Deus nos ama. Não há condição. Não existem regras a serem cumpridas. Porque o seu amor, meus irmãos, como dito na resposta à primeira pergunta, faz parte da sua natureza e do seu caráter. É impossível Deus não amar, porque Ele é amor. João nos ensina isso. Ainda que quiséssemos, nós jamais escaparíamos do amor de Deus. Davi nos ensina isso no Salmo 139. Tem até um corinho para isso, né? Pois se subo aos céus ou se desça ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Sobe aos céus, desce no mais profundo do abismo do mar, e o amor de Deus ali estará. Elias também nos ensina isso, quando se escondeu de Jezabel, mas por consequência também estava se escondendo do ministério que Deus entregou em suas mãos, que era um ministério não só profético, mas era um ministério também de confrontar o rei Acabe, de confrontar a Jezabel, de confrontar os representantes de Satanás em Israel. Mas ele com medo se esconde de Jezabel, mas também se esconde da presença de Deus, e Deus, num sussurro suave de um vento, localiza Elias. E Deus quase fala para ele: Elias, de Jezabel você pode até se esconder, ela não vai te achar que não, mas de mim você não vai se esconder. E ele fala: olha, entre linhas, eu te amo tanto que você não derrotou os 450 profetas de Baal sozinho não, querido. Tinha 7.000 de joelhos orando por você. Adão também nos ensina, meus irmãos, que não adianta se esconder de Deus. Depois que ele comeu do fruto, Deus o chamou, ele estava onde? Escondidinho. Estava atrás da moita, né? Nos dias de hoje. Estava ele e Eva atrás da moita, um perguntando para o outro: por que eu estou vendo você nua? Nunca reparei que você estava nua? Nem eu. O próprio Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos, quando com o seu amor Ele nos alcançou, pois também estávamos escondidos da graça de Deus, também estávamos longe da graça de Deus. Meus irmãos, nós não deixamos de ser desejáveis para Deus por nossa própria causa. Pelo contrário, o seu amor jamais permitirá que nós venhamos a ser indesejáveis ao nosso Senhor. Mesmo com as nossas traições, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas desconfianças, o amor de Deus por nós permanece inabalável. Terceira e última pergunta:
Já vimos que Deus nos criou por causa do seu amor. Já vimos que Deus nos ama mesmo nós sendo tão indesejáveis e miseráveis na presença dele. E agora podemos perguntar, que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse? Às vezes eu me pergunto, por que Deus me ama? Eu sei, é do caráter, é da natureza, é um atributo dele, mas existem tantas pessoas melhores para serem amadas por ele do que eu. Por que ele me ama? João 3,16, meus irmãos, é a resposta para esta pergunta. Que amor é este? Que diz João 3,16? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Meus irmãos, nós faremos esta pergunta até os últimos dias, porque nós jamais entenderemos a realidade do amor de Deus, o que Deus viu em nós. Se olharmos com os olhos da razão humana, nós jamais entenderemos, porque nunca entenderemos de verdade o que é amar como Deus ama. E esse é um problema que nós temos. Nós lutamos para amar como Deus ama. Nosso amor, meus irmãos, ele é condicionado. Condicionado a um sorriso, condicionado à obediência, condicionado a uma amizade, condicionado a uma ajuda, condicionado a um estender de mãos, condicionado a um elogio. Não é? Quantas esposas deixam de amar seus maridos porque nunca mais foram elogiadas por ele? Quantos maridos deixam de amar as suas esposas porque nunca mais foram elogiados por ela? Mas o amor de Deus, ele não é assim. O amor de Deus não funciona desta forma. Ainda que os nossos corações não venham a nutrir tanto amor assim por Deus, o amor dele permanece inalterado. O amor dele por nós não vai se abalar por nossa causa. O nosso amor, portanto, ele é condicional. E via de regra, ele deve ser até conquistado por alguém. Mas o amor de Deus é da sua essência santa. O amor de Deus é natural, é do seu caráter, é incondicional, é eterno, é inexplicável. Pois é um tipo de amor, meu irmão e minha irmã, que entrega o seu próprio filho à morte, para satisfazer uma tal justiça, cumprindo uma tal lei, e libertando não qualquer pessoa, mas libertando os seus algozes traidores, libertando os seus inimigos para uma liberdade transformadora, e não só transformadora, mas garantidora de uma paz eterna. Que amor é esse? Jesus não veio só para dizer, você está salvo. Mas Jesus veio e disse, você está salvo, perdoado. Ainda haverá uma ressurreição futura, em que você não estará mais habitando neste corpo mortal, ainda viverá eternamente conosco. É muita coisa para seres tão indesejáveis e miseráveis como nós. Tem como entender? Não existe, meu irmão e minha irmã, vocabulário apropriado para explicar esse amor. Por mais que nós venhamos a formular doutrinas, por mais que venhamos a entender as Escrituras, por mais espirituais que nós sejamos, jamais explicaremos ou compreenderemos esse amor, porque ele é um mistério da Trindade. Ele é um mistério trinitário, pois flui de um relacionamento trinitário. E quem é que explica a Trindade? Quem é que explica essa relação? Concluindo, meus irmãos,
Deus ama a sua criação. Deus nos ama. E nós precisamos nos sentir amados por Deus. Independente do que acontece em nossas vidas. Será que quando perguntamos a Deus em nossas orações, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que essa situação está assim? Será que não é uma forma? Não é uma forma de dizermos a Deus, Senhor, eu não aceito o teu amor. Porque se eu estou passando por isso tudo, talvez seja porque o Senhor não me ame tanto assim. Se eu não fui escolhido para isso, talvez porque o Senhor ame mais aquele meu irmão que foi escolhido do que a mim. Quantas vezes, meus irmãos, não temos a tendência de pensar desta forma? Quantas vezes o nosso coração, cauterizado por essa sociedade má, não se pega com esses pensamentos? Por que, Senhor, ela e não eu? Por que ele e não eu? Por que, Senhor, estou passando por tudo isso? Né? É uma das orações mais feitas. Por que eu estou passando por tudo isso? Eu sou tão fiel. Eu dizimo, eu oferto, eu estou na igreja de domingo a domingo, eu ajudo na escola bíblica, eu dou aula no CIAB, eu auxilio o pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, e continuo, Senhor, passando por essas situações? Qual o coração que nunca se viu se fazendo essas perguntas? Dizimo todo mês, Senhor, dou oferta todo mês, ajudo até na legião da boa vontade. Está amarrado. Ajudo meus irmãos que precisam. E, Senhor, todo final de mês fica faltando 3 boletos para eu pagar. É esse o seu amor por mim? Foi para isso que o Senhor me escolheu? Precisamos, meus irmãos, aceitar o amor de Deus em nossas vidas, independente da circunstância. Porque a obra de Jesus, meus irmãos, é a exata expressão do seu amor. Ele só nos salvou porque Ele nos ama. Não há outra resposta a essa pergunta. Por que Jesus nos salvou? Porque Ele nos ama. Não é porque eu sou alto, você é baixo. Não é porque um é mais inteligente que o outro. Não é porque um é mais espiritual que o outro. Ele nos salvou simplesmente porque Ele nos ama. Não há nada mais e nada menos. Ele salvou o seu povo porque Ele ama o seu povo. E é esse amor que nós cantamos aqui nessa manhã, é esse amor que nos ajuda a seguir. É esse amor que conduz o seu povo. É esse amor que nos guarda. Como disse o apóstolo Paulo, dos poderes tenebrosos desse mundo, ou dos poderes desse mundo tenebroso. O amor de Deus, meus irmãos, é a fonte da sua salvação. E foi através do amor de Deus que o Filho obedeceu ao Pai e cumpriu a vontade do Pai, salvar o povo que o Pai escolheu antes do mundo ser fundado, porque o Pai nos amou antes do mundo ser fundado. E a prova desse amor está aqui. Quando nós nos assentamos à mesa, nos domingos de Santa Ceia, nós estamos aqui vivendo verdadeiramente o amor de Deus por nós. O amor sacrificial de Jesus por nós. Porque Deus poderia muito bem continuar a estabelecer no meio do seu povo os sacrifícios de animais. Mas Deus queria, aí sim, provar a nós do seu amor. Quando enviou o sacrifício definitivo que foi o seu Filho. E nós, meus irmãos, nós não nos lembramos disso aqui com tristeza. Pelo contrário.
Quando nós nos assentamos à mesa com o nosso Salvador, é tempo de nós glorificarmos a Ele e nos alegrarmos na Sua presença, porque Ele nos salvou e hoje nós estamos trazendo à nossa memória essa salvação. E hoje, ao comer do pão e tomar do cálice, nós estamos lembrando do amor de Cristo por nós, do amor do Pai por nós. Estamos trazendo à nossa memória a maior obra feita na vida de todo homem, de toda mulher, que é a salvação através da obra do Senhor Jesus Cristo. Então não é motivo de tristeza, mas é motivo de regozijo, é motivo de alegria, porque o amor de Deus nos salvou, o amor de Deus nos conquistou, o amor de Deus nos transformou, e o amor de Deus conduz cada um dos nossos passos nessa terra. E é através do seu amor que nós habitaremos a eternidade com o nosso Criador. Por que Ele nos criou? Porque Ele nos ama. Por que Ele nos ama, sendo nós tão indesejáveis e miseráveis? Porque Ele nos ama. Que amor é esse? É o amor de alguém que nos ama incondicionalmente. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado por essa graça que nos alcançou. Irresistivelmente nós atendemos ao convite da Tua graça. Obrigado, Pai. Nós só podemos Te agradecer pelo Teu amor que cuida de nós, que nos sustenta, que nos guarda de todo mal. Guarda até mesmo, Senhor, do nosso próprio coração. Pois a Tua palavra nos ensina que devemos guardar o nosso coração para Ti, para protegermos a nós mesmos. Obrigado, Santo Deus. Eu abençoo o pão e o cálice, que serão agora ministrados sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.